Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso eterno e bondoso Deus. Estamos aqui hoje para o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, o culto dominical que nós realizamos todas as semanas. Apesar de estarmos distantes, mas estamos aqui para louvar o Senhor e exaltar o seu santo e bendito nome. Vamos orar ao nosso Deus agora nesse instante e estar realmente aqui participando com alegria do seu culto, do seu santo culto, nesse momento maravilhoso que nós temos para estarmos diante do Senhor, como igreja, louvando e exaltando o seu santo nome. É um prazer poder entrar na sua casa, poder falar contigo, trazer o recado de Deus que Deus tem colocado no nosso coração, ao seu coração e à sua família. Vamos orar agora ao nosso Pai, invocando a sua presença, louvando e exaltando o nome do Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, por mais um momento na tua presença. Obrigado, Deus, porque estamos aqui e nós estamos aqui para te servir, ó Pai, de todo o coração. Somos o teu povo, somos ovelhas, ó Pai, do teu pastoreio. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor possa nos dar sabedoria nesse instante. Visitar cada família, cada lar, visitar cada crente, ó Deus. Derrama a tua graça, o teu poder, ó Pai. Fortalece a nossa fé e o nosso coração, ó Pai. Esteja conosco, ó Deus, que cada família possa estar firme e forte, sentindo a paz que Cristo oferece. Possa estar honrando o Senhor e servindo ao nosso eterno Deus. Enfim, Pai, abençoa o nosso país, que passa por dias difíceis, abençoa o mundo, abençoa a Rússia que nós oramos, a Rússia que nós hoje encerramos, orando por esse país, que o Senhor possa abençoar poderosamente essa nação. E cuida de nós, ó Pai, nós oramos. Em nome santo de Jesus. Amém. Vamos ler o texto lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, até o versículo de número 14, tá bom? Do 6 ao 14, estaremos lendo, é o texto nosso que estaremos também estudando hoje, o texto da palavra de Deus, diz o seguinte, tá? Eu vou ler minha versão, a versão Almeida século 21, você poderá ver aí na tela, ou acompanhar na sua Bíblia, como você achar bem melhor, tá bom? Diz assim, por essa razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa razão, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste, na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro, com auxílio do Espírito Santo, que habita em nós. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos agora, então, nesse instante, estarmos assistindo novamente aquele vídeo que eu passei para vocês da Rússia. Tá? Nós estaremos orando no final do culto, especialmente pela Rússia. É o país que nós estamos encerrando esse mês. Passamos o mês inteiro orando por esse país. Espero que você tenha orado, você e a sua família, pela Rússia. É um país muito carente do Evangelho, um país onde há perseguição. Então você vai assistir agora um vídeo falando um pouco sobre a Rússia, tá bom? Que você possa depois estar também em oração. Vamos estar orando também pela Rússia, esse país tão carente.
Jesus. Graças a Deus, trabalhadores. Dando sequência ao nosso culto, vamos agora então ouvir a palavra do Senhor, a palavra santa do nosso eterno e bondoso Deus. Vamos estar agora atentos para aquilo que Deus tem a nos dizer. Nós lemos um texto de 2 Timóteo capítulo 1, do 6 ao 14, um texto que fala muito ao nosso coração, que mostra o apóstolo Paulo aconselhando um filho na fé que ele tinha, que era Timóteo, e também um líder da igreja. A primeira e a segunda epístola de Timóteo faz parte do conjunto das epístolas pastorais. Então, Timóteo era um líder na igreja do Senhor Jesus Cristo, um pastor da igreja que cuidava do rebanho do Senhor, da qual aprendeu aos pés do grande mestre, o apóstolo Paulo. Creio eu, depois de Cristo, foi o segundo maior pregador, que levou o evangelho avante. O apóstolo Paulo realmente foi um homem dedicado, de coragem, um homem que não se envergonhou, como ele fala aqui nesse texto do evangelho de Cristo, um homem que não tinha medo frente aos perigos que havia pela frente, que passou por naufrágio, passou por perseguição, foi chicoteado, foi preso, ou seja, ele recebeu dura perseguição. Mas foi alguém exemplar. Escreveu diversos textos, a maior parte do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo. Seus escritos são difíceis de entender, até o apóstolo Pedro falou que havia coisas que Paulo escrevia que era difícil de entender, e nós também temos dificuldade, com certeza, são textos profundos. Paulo foi muito profundo naquilo que ele quis falar, claro que acima de tudo movido pelo Espírito Santo de Deus, assim como os demais escritores do texto sagrado. Então Paulo falou realmente movido pelo Espírito Santo e nos trouxe preciosas informações. Então nesse texto que nós lemos, Paulo começa a aconselhar a Timóteo para que ele pudesse, acima de tudo, despertar o dom de Deus que há em ti mediante a imposição das mãos. Qual era esse dom que Paulo está falando aí nesse texto? Eu creio que seria realmente o dom de cuidar do rebanho do Senhor, de ser um líder da igreja, como foi Timóteo. Tanto é que Paulo fala aqui, mediante a imposição das minhas mãos, ou seja, Paulo foi aquele que ordenou Timóteo, dando a ele a autoridade, e a competência e a confiança de cuidar da igreja de Cristo. O pastor, quando ele é ordenado, consagrado ao ministério pastoral, ele é reconhecido pela igreja, claro que ele é escolhido por Deus acima de tudo, Deus o chamou, Deus o escolheu, Deus o capacitou para aquilo, ele chegou ali pronto para aquilo, mas quando ele é ordenado, ele é reconhecido pela igreja como alguém que vai cuidar do rebanho do Senhor, da qual Deus confiou em suas mãos o rebanho de Cristo. Então Paulo fala, desperte ou reavives, algumas versões dizem reavives o dom que há em ti. Não desanime jamais, Timóteo, não desanime, que você possa assim confiar plenamente no Senhor, jamais olhando para o lado, jamais desanimando frente às dificuldades. Tanto é que Paulo aqui fala de diversas dificuldades que ele passou aqui, ele fala aqui no versículo 8, ele fala, portanto não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim prisioneiro dele, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Cristo. Ou seja, seguir a Cristo, trabalhar para Cristo é algo muito difícil, tenha certeza disso, não é fácil, é tarefa muito difícil, tarefa sublime, mas tarefa muito difícil. Hoje nós vemos pessoas por aí levando o nome de Cristo, pessoas usando, se auto-afirmando, se auto-titulando como pastores, como líderes da igreja de Cristo, e muitas vezes são pessoas que não têm compromisso com Deus. E nós temos que entender que há uma seriedade muito grande. Servir a Cristo, honrar a Cristo, é algo muito sério, muito profundo, que requer empenho, dedicação, que requer realmente servir e se render aos pés do Senhor que nos chamou de todo o coração. E eu creio que esse texto, meus amados irmãos, não diz somente a mim como pastor,
a nós como pastores, né, como oficiais da igreja, mas diz também a cada crente. A cada crente. Cada um de nós fomos chamados, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Olha que coisa séria. Eu e você fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. É algo tão profundo que muitas vezes a nossa mente não consegue compreender, captar totalmente. Mas nós fomos realmente escolhidos nele antes da fundação do mundo. Né? Tanto é que Paulo fala aqui, no versículo 9, ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e a graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, você e eu fomos escolhidos por Deus, capacitados por Deus, para levarmos avante a obra do Senhor. Então que nós possamos levar com muita seriedade o servir a Cristo. Nós estamos falando na nossa escola dominical, nós falamos, espero que você tenha assistido, ou irá assistir a nossa aula que nós mandamos online, sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. Uma das marcas que nós colocamos ali é a questão da membresia, que hoje está tão desprezada. Hoje é algo para muitos como ultrapassada, como radicalismo, e coisa que não é verdade. Ser membro de uma igreja requer compromisso com o corpo de Cristo, requer compromisso com Deus acima de tudo, que nos batizou, que nos revestiu com o seu Espírito Santo para servirmos a Deus, né, na sua obra. Nós cremos que fomos batizados com o Espírito Santo no ato da nossa conversão. Ou seja, o Espírito Santo nos revestiu, nos imergiu, nos renovou, nos deu uma nova vida, e agora nós estamos aqui para servir a Cristo, né, na igreja de Cristo, que é o seu corpo. E nós somos membros desse corpo. Então é muito importante, meu amado irmão, você entender isto, que nós fomos chamados e estamos aqui prontos, temos que estar preparados para qualquer dificuldade que venha pela frente. Então, nesse texto, nós vemos vários pontos que o apóstolo Paulo aqui bem coloca aqui e frisa, que eu queria destacar para cada um de vocês. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele começa a falar sobre reavivar o dom que há em ti. Ele começa a falar para com o Timóteo, que era um filho na fé, que queria muito, tinha muito amor, muita dedicação. Ele começa a falar realmente para que Timóteo pudesse reavivar o dom que é em ti, ou, como está na minha versão, fala despertar o dom que é em ti. Deus nos chamou para o serviço, para trabalhar a Deus, para servir de todo o coração, para estarmos empenhados na sua obra, que é tão vasta e tão importante ao redor do mundo. A Bíblia nos ensina que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Eu creio que Paulo fala nesse texto não só para Timóteo, mas ele fala também para com cada um de nós. Não é somente para os pastores, para os líderes da igreja, mas para cada um de nós. Que você possa despertar o dom que há em ti. Deus te chamou com propósito. Deus não chamou você para ficar sentado num banco, ouvindo a pregação, indo embora para sua casa e pronto, acabou, não. Assistindo os nossos vídeos, pronto, acabou. Não, Deus nos chamou para servir, para realmente nos colocar à disposição de Deus. Então Paulo começa a falar para Timóteo e animando ele. Talvez Timóteo está passando um momento difícil, nós não sabemos, um momento de desânimo, mas Paulo começa realmente a animar a Timóteo sobre isso, para que ele pudesse continuar firme com o Senhor. Tanto é que ele fala, reavives o dom ou desperte o dom que é em ti, que você recebeu pela disposição das minhas mãos. Então, quais são os pontos, quais são as razões que o apóstolo Paulo assim nos apresenta para valorizarmos o dom que recebemos do Senhor, bem como a nossa caminhada cristã? Quais são os pontos fundamentais que ele assim nos apresenta? Primeiro, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos capacitou para servi-lo. Olha que interessante. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que existisse o mundo, Deus já estabeleceu o plano da salvação, sabendo que o homem de antemão iria pecar pela sua presciência. Deus, ele conhece todas as coisas. Ele nos chamou, nos capacitou e nos escolheu para servi-lo de todo o coração. Como está no versículo 9, que Paulo aqui fala. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação,
não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Né? Ou seja, é um privilégio servir a Deus. É um privilégio nosso dizer: eu sou um servo do Senhor. Eu não faço nada por obrigação, mas faço de coração, servindo com alegria ao Senhor. Né? Deus nos revestiu com o poder do Espírito Santo para servi-lo com eficácia. Vocês lembram aquela passagem de Atos capítulo 1? Eu vou ler novamente para vocês. Da qual Jesus pede para que os seus discípulos permanecessem em Jerusalém, até que do alto, né, eles fossem revestidos de poder. Né? Aqui no versículo 8 fala, Atos 1:8, ele fala o seguinte: mas recebereis poder quando descer o Espírito Santo sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Né? Até os confins da terra. Então ele falou assim: permaneçam em Jerusalém. Né? Os apóstolos tinham o quê? Conhecimento, aprenderam com o Mestre Jesus, andaram com ele, viram ele operar diversos milagres. Eles estudaram com a melhor escola que já existiu de teologia, de servir ao Senhor. Eles estavam totalmente preparados, porém faltava algo: a capacitação do Espírito Santo de Deus. Então Deus é aquele que nos capacita com o Espírito Santo para servir. E agora em 2 Timóteo que nós estamos lendo, versículo 7, Paulo diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e amor e de moderação. Nós não recebemos o espírito que nos deixa covarde, muito pelo contrário, ele nos impulsiona a continuar. Meio às dificuldades, nós continuamos. Paulo continuou, Paulo não parou, Paulo não temeu. Né? Terceiro, não devemos nos envergonhar jamais de Cristo e de seu chamado, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos. Versículo 8 ao versículo 12. Em versículo 12, Paulo fala o seguinte: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Em versículo 12 ele fala: por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Olha a convicção de Paulo. Paulo não se envergonhava jamais de servir a Cristo. Paulo não se envergonhava jamais de dizer: eu sou cristão. Imagina só Paulo, que era perseguidor da igreja, que tinha uma posição de privilégio entre os judeus. Ele era fariseu dedicado, e ele se converte a Cristo, agora passa a ser perseguido. E ele chegava em alguns locais para pregar, as pessoas iam dele, porque falavam que ele pregava loucura. Imagina só os gregos, né? Os gregos que tinham toda a sua mitologia, toda a sua idolatria, e Paulo chega falando de ressurreição, Paulo chega falando de salvação, Paulo chega falando de nova vida. Para eles era loucura. Mas Paulo não se envergonhava jamais de Cristo, de seu chamado. Apesar das dificuldades que ele passou, ele não se envergonhou. Né? Eu falei para vocês que um dos missionários, que foi um dos fundadores da nossa denominação aqui no Brasil, né? Archibald McIntyre, ele aprendeu a falar português, talvez não tinha tanto conhecimento assim, mas ele saía para as ruas, ele ia para o Brás, nas esquinas ali do Brás, e pregava o evangelho, tocava um violino muito bem, começava a tocar violino e pregar, e as pessoas zombavam dele, faziam piadas, jogavam tomate nele. Olha só as dificuldades que ele passou, mas ele continuou firme, não se envergonhou de Cristo. E grande foi a obra que ele realizou, principalmente lá no estado de Goiás, na região ali da ilha do Rio Araguaia, no interior de Goiás. Ele ganhou muitas pessoas para Cristo. Né? E quarto, não devemos seguir o exemplo de fé que aprendemos com os nossos irmãos. Cada um de nós estamos aqui para testemunhar, e somos testemunha viva. Tanto é que nós lemos o texto de Atos capítulo 1, versículo 8, na qual nos impulsiona a levarmos a sério a questão que somos testemunhas de Cristo, testemunhas do Senhor. Então, seguir o exemplo de fé que aprendemos com os nossos irmãos. No versículo 13, aqui nós vemos: preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste na fé e no amor
que estão em Cristo Jesus. Né? Preserva o modelo das sãs palavras, que de mim ouviste, da qual aprendeste, e guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Né? Guarda o bom tesouro. Então você vê aí os pontos que nós aqui colocamos, né, baseado nesse texto, 2 Timóteo, né, que são pontos fundamentais para que possamos assim, né, permanecer firmes com o Senhor, né, e não desanimar jamais, né, como aqui Paulo diz nesse texto tão importante, né, nos motivando a permanecermos firmes na batalha. Então, para encerrar, eu queria frisar esse texto que está lá no versículo 12, né, que é o versículo principal. Eu até coloquei no início do culto esse versículo, que diz o seguinte: por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Né? Que maravilha, Paulo falando isso. Estou certo, estou convicto em quem eu tenho crido. Você está convicto naquele que você crê? Você está disposto a obedecê-lo de todo o coração? Você está disposto a ir para onde quer que ele te envie? Você está disposto realmente a negar este mundo que não tem esperança, que tenta nos cativar com tantas coisas que desagradam a Deus, que tenta nos agarrar com as suas artimanhas, nos separando do Senhor? Esse mundo controlado pelo príncipe das trevas, que é Satanás, está disposto a negar esse mundo e olhar para Cristo e segui-lo? E não agir como o povo de Israel agiu lá no deserto, quando Moisés, que tipificava Cristo, caminhava em direção à terra prometida, da qual Deus usou, da qual Deus capacitou, como Paulo aqui fala para Timóteo, que Deus é quem capacita, que Deus é quem reveste. E o povo murmurava contra Moisés. Será que você vai estar pronto também murmurando contra Cristo? Jamais. Que nós possamos segui-lo com toda a alegria do nosso coração, obedecendo a sua voz e louvando a Deus e olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Que Deus assim nos abençoe, que essa palavra possa ficar gravada no seu coração, que nós possamos, assim como Paulo fala para Timóteo, com certeza Timóteo seguiu esses passos, possamos realmente despertar o dom que Deus assim nos deu. Que Deus te capacite cada vez mais. Amém, Jesus. Vamos louvar o Senhor com um hino que tem a ver com a nossa mensagem de hoje, que fala: não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Não sei porque Jesus, o Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Com certeza, né, nós possamos louvar o Senhor, porque nós muitas vezes não entendemos por que Deus revelou, né, o seu amor para comigo, por que Deus me salvou numa cruz, enviou seu Filho, Jesus, que é o próprio Deus, que se fez carne e habitou entre nós, e morreu ressuscitando no terceiro dia. Por que Deus fez isso? Então, ou seja, a Bíblia realmente nos ensina, né, que foi tudo por seu amor, pelo seu amor incomparável. Saiba você, meu amado irmão, você que está me ouvindo, que Jesus morreu numa cruz. Não foi por obrigação, mas por amor, pela graça, para que eu e você pudéssemos hoje ter certeza e convicção que nós não ficaremos perdidos na morte, mas que estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Vamos cantar então esse hino para a glória do Senhor. Amém? Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, o Salvador, na cruz
guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito Eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se mal áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar meu tesouro até o dia final. Amém. Louvado seja o Senhor, que Deus possa realmente abençoar sua vida poderosamente, que você continue firme e forte com o Senhor, louvando a Ele de todo o seu coração. Amém? Vamos orar então, encerrando o nosso culto no dia de hoje. Eu agradeço a sua presença, a sua participação, em nome de Jesus. Como eu falei para vocês no início do culto, nós estaremos orando agora pela Rússia, né? Esse país tão importante. Eu estou aqui com a bandeira da Rússia, tá? Você está vendo aí a bandeira da Rússia, essa bandeira aqui é importante. E esse país tão carente do Evangelho, onde há muitas carências, para estarmos assim colocando diante do Senhor e orando por esse país, tá? É um país onde há muita perseguição, onde há muitas restrições à igreja. A igreja, por exemplo, ela não pode, muitas igrejas não são registradas, né? Vivem na clandestinidade porque o governo impõe regras para que a igreja não seja registrada, né? Não seja registrada para ter o seu funcionamento normal. Quais são os motivos de oração que nós temos que interceder pela Rússia? Tá? Eu vou falar para vocês, eu peguei algumas informações no site da Missão Portas Abertas, diz o seguinte, né? Que nós temos que interceder para os cristãos para que tenham liberdade de expressar sua fé sem serem discriminados. Então, ser cristão na Rússia é motivo de discriminação. Então, muitos são impedidos de poder falar de Cristo e tudo mais, né? Tanto é que eles colocam aqui que alguns irmãos que trabalhavam no centro de recuperação para dependentes químicos foram presos por 5 anos, porque estavam evangelizando, né? Então é complicado. Orem para que as igrejas sejam registradas sem maiores dificuldades. Como eu falei, há muitas igrejas clandestinas, igrejas que não são registradas, que têm restrições para registrarem, para ter a liberdade do governo para poder cultuar a Deus, tá? Clame para que o corpo de Cristo seja vivo, dinâmico, expressando o amor de Deus de várias formas e em sabedoria. Então, seja, ore pela igreja que está na Rússia. É uma igreja sofredora, uma igreja antiga lá, tem muitos cristãos que estão há muitos anos, a igreja está há muitos anos na Rússia. Talvez alguns deles esfriaram, né, na sua fé, talvez não estão levantando a sério seguir a Cristo, mas que Deus possa despertar o coração dos irmãos para que eles possam alcançar o povo russo. Ninguém melhor para alcançar o russo do que o próprio russo, né? Que já fala o seu idioma, que conhece a sua cultura e tudo mais. Peça pelas regiões de maioria muçulmana, para que o reino de Deus alcance também essas áreas.
e que os cristãos ex-muçulmanos sejam guardados e fortalecidos pelo Senhor. Então, ou seja, na Rússia, a Rússia é um país gigantesco, né, imenso a sua área territorial, né, maior que a do Brasil, creio que é o maior país do mundo em termos de área territorial. Então há muitas regiões lá onde há uma presença maciça de muçulmanos. Então ser cristão nesses países, nessas regiões, é um perigo muito grande, porque os próprios muçulmanos perseguem os cristãos lá. Então, e muçulmanos que se convertem a Cristo são desprezados, né, acabam vivendo na pobreza muitas vezes, porque sua família não quer saber deles. Então ore por isso, tá? A Rússia está no 46º lugar, né? É o 46º país que está na lista ali dos países que mais perseguem os cristãos entre os principais países, tá? Então ore pela Rússia para que Deus possa realmente abrir portas e alcançar vidas, esse país tão importante para o mundo, né, e para o Senhor. Amém? Então vamos agora no instante fechar nossos olhos e vamos interceder ao Senhor, vamos estar falando com o nosso Deus, para que Ele possa assim nos abençoar e abençoar essa nação tão importante que é a Rússia, né? Que nós possamos amar o povo russo e se preocupar com a oração, com a vida desses irmãos, e quem sabe enviar missionários para esses campos e orar pelos missionários que lá estão também. Ore pela nossa igreja, que Deus possa nos abençoar poderosamente, para que nossa igreja possa ser forte no Senhor, e jamais desanimando, jamais desistindo de seguir a Cristo, tá bom? Que Deus assim nos abençoe. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco sempre. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa paz. Abençoa, Pai, a tua igreja, ó Pai. A tua igreja reunida agora no nome de Cristo, para que ela possa estar firme e forte contigo, jamais desanimando e desistindo, ó Pai. Abençoa se há vidas passando por dificuldades, por privações, pessoas que estão doentes, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão abatidas. Visita cada um deles, ó Pai, para que eles possam seguir a Ti de todo o coração, ó Deus, olhando para Cristo, para o autor e consumador da fé. Abençoa cada lar, supra as suas dificuldades. Obrigado porque até agora o Senhor tem cuidado de nós, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos protegeu desse mal, que é o Covid-19, e nenhum dos nossos irmãos tiveram problemas tristes, difíceis, ó Pai. Enfim, Pai, seja conosco. Obrigado pela Manice, que se recuperou rapidamente do Covid, e tantos outros, o Alex, ó Pai, e outros mais que conseguiram ser livres dessa doença, ó Pai. E conforte o coração daqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor possa visitá-los poderosamente. Abençoa, ó Pai, a Rússia, esse país que nós estamos orando neste mês. Nós colocamos o povo russo nas tuas santas mãos. Nós oramos pelo presidente Putin, pelos demais líderes da Rússia. Que Deus quebre o coração deles. Que o Senhor possa, ó Pai, tirar toda a barreira que impede que o teu evangelho progrida naquele local. Cuida, ó Pai, desta nação. Salva esse povo tão importante para o evangelho. Cuida de nós, ó Deus, que nós possamos estar firme e forte contigo, ó Pai. Nosso país, que nosso país seja abençoado, seja alcançado pelo poder que é no nome de Cristo. Abençoa cada igreja, ó Deus, que muitas talvez estão com as suas portas fechadas ainda, em virtude desse problema, mas que possam sentir em Ti o conforto, que cada crente possa estar firme e forte com Cristo. Ó Pai, oramos, ó Deus, pelos desempregados, abre uma porta de emprego para cada um deles, oramos, ó Deus, pelos abatidos, pelas famílias, pelos missionários, principalmente aqueles que estão na Rússia, que o Senhor possa protegê-los e suprir as suas dificuldades, ó Pai. Cuida de nós, nós oramos e te agradecemos por mais essa semana que está se iniciando. Seja uma semana ricamente abençoada por Ti. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida, mais e mais. Permaneça firme com Jesus. E não se vergonhe jamais de Cristo e do seu Evangelho, como Paulo falou, né? Porque Ele é poderoso. Você sabe quem você crê. Para guardar, Ele é poderoso para guardar você e fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus assim nos abençoe e nos vemos no próximo culto, para a honra e glória do Senhor.